Olha, Mas a o que... propósito, o que este manequim vestido de pele vermelha está fazendo aqui? Bom, não sei, minha filha. A verdade é que nesta cabana corre uma lenda, minha filha. Dizem que precisamente nesta cabana morreu o terrível índio Riacho Molhado. E segue correndo a lenda que diz que até hoje o fantasma dele aparece, minha filha. O fantasma do Riacho Molhado? É o que dizem, você sabe. São lendas, minha filha, são lendas. Agora, se me permite, eu vou ver se encontro um espanador de verdade, porque parece que ele faz falta, minha filha. Agora vejamos, se eu conheço bem esta cabana, por aqui deve haver algo. E agora, quem poderá me defender? Eu!